Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Esse canal se propõe a fazer uma leitura das Escrituras, na verdade uma releitura das Escrituras, comentando à luz de Jesus Cristo, a verdadeira palavra de Deus. Estamos no capítulo 9, lendo a carta aos Hebreus. Já temos falado sobre a nova aliança, mostrando como a primeira aliança do Velho Testamento, ela não era uma aliança perfeita. E que agora nessa nova aliança, nesse novo testamento, com um novo sacerdócio, uma nova lei. E hoje queremos falar um pouco sobre o significado espiritual do tabernáculo. Aquele tabernáculo que Moisés estabeleceu, criou, a partir daquilo que foi lhe mostrado quando ele esteve na presença de Deus no Monte Sinai. E vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acompanhe as nossas publicações. Faça perguntas nos comentários. Ajude-nos a divulgar esse canal. Então vamos começar agora. Capítulo 9. Ora, também a primeira, está referindo à primeira aliança. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Agora nós vamos falar especificamente sobre o culto. Vamos entender o que é o culto no Novo Testamento. Lembrando que naquela conversa que Jesus tem lá no Evangelho de João, com aquela mulher samaritana que ele encontrou no poço, e que, você lembra, os samaritanos acreditavam que Deus deveria ser adorado num monte. Os judeus diziam que não, Deus tinha que ser adorado no templo. Isso desde a época de Davi, e Salomão, isso foi estabelecido. E Jesus disse que havia chegado a hora, chegaria a hora, e a hora era aquela, de que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade. Não mais nem no monte, nem em templo, mas em espírito e em verdade. E esse capítulo trata justamente sobre isso. Também. 2. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chamava o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias ablusões e justificações da carne impostas até o tempo da correção. O escritor de Hebreus, ele está agora utilizando esse tabernáculo que nós encontramos lá no Velho Testamento
Você lembra, né? Havia um átrio. Vamos lembrar dos detalhes do tabernáculo, que aqui o autor pincelou por cima, inclusive com uma pequena diferença. Então havia o átrio. Nesse átrio havia um altar de bronze na entrada do átrio. Depois havia uma bacia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam para poder entrar no primeiro tabernáculo. Ele chama aqui de primeiro tabernáculo o santuário. No santuário, lá no Velho Testamento, havia a mesa dos pães da proposição, o candelabro ou menorá, aquele que tem 7 chamas, e o altar de incenso. Todos esses objetos do santuário eram feitos, a peça era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Todas elas, tanto a mesa dos pães da proposição, quanto o candelabro era todo de ouro, detalhe importante, e o altar de ouro onde se queimava holocaustos, também de ouro, diferente daquele altar de bronze lá da entrada do tabernáculo, lá no átrio. E finalmente havia o Santo dos Santos. O que havia no Santo dos Santos? Lá no texto do Velho Testamento. A Arca da Aliança. Nessa arca havia ali o maná, que tinha caído no deserto, que tinha sido guardado ali dentro, a vara de Arão, que floresceu depois de uma questão que houve sobre a questão do sacerdócio lá no deserto, e havia também as tábuas da lei. Tudo isso dentro dessa arca feita de madeira de acácia revestida de ouro e com querubins sobre ela, representando a presença de Deus. Vamos falar um pouquinho do que cada um desses elementos do tabernáculo representava. Bom, lá na entrada havia um altar de bronze, que era o altar onde se apresentavam os sacrifícios pelos pecados. O bronze é uma figura que tem como significado juízo, né? Juízo sobre o pecado. Então, para que o povo não fosse julgado por causa do pecado, era feito um sacrifício em substituição. Isso é algo que vem da tradição lá da Mesopotâmia, desde o tempo de Noé, essa ideia de se fazer um sacrifício no lugar do pecador. Então isso acompanha, né, os cultos, por que não dizer, a religiosidade desse povo, e é por isso que eles vão, né, a partir dessa ideia que eles têm, dessa visão que eles têm, isso vai ser colocado ali. De uma forma pedagógica, né? Eu acredito que essa é uma questão importante. Muitas pessoas pensam que isso era uma exigência de Deus. Não, mas isso é uma linguagem de Deus para algo que estava dentro do entendimento cultural daquele povo. Então nós temos esse altar, que representa o sacrifício de Cristo, sem sombra de dúvida. Quando nós lemos toda a Escritura, especialmente à luz do Novo Testamento, esse é aquele sacrifício de Cristo, que Jesus ofereceu. Tomou sobre si os nossos pecados e se tornou o perfeito sacrifício, de tal forma que aquilo passou. Não é mais necessário, né? Então, esse é um objeto que era temporal, ele não tem mais sentido, porque o sacrifício definitivo foi feito na cruz. E realmente de uma forma de juízo, né? Jesus foi condenado pelo Sinédrio, entregue a Pôncio Pilato, torturado, martirizado e sacrificado ali do Calvário, né? Então é uma boa figura essa aqui. Depois nós temos a bacia de bronze, onde era lavado, os sacerdotes lavavam para ministrar no primeiro tabernáculo, que sem sombra de dúvida fala sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Que
que é a ação de Deus na regeneração do homem, né? Quando o Espírito de Deus entra na nossa vida e nos lava, e nos limpa, nos transforma. E esse lavar do Espírito Santo é fundamental. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque essa corresponde a aplicação daquilo que Jesus fez. Ou seja, né, se na cruz Deus manifesta aos homens o perdão, se Jesus se ofereceu e tomou sobre si o nosso pecado, e nós, então, pela fé, nos apossamos desse perdão, né? Recebemos esse perdão, então nós somos batizados com o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que muda o nosso coração, aquele Espírito Santo que escreve a lei de Deus, que é a lei de Cristo. Já vimos sobre isso, a nova lei no nosso coração. E que também vai queimando toda a palha que existe nas nossas vidas. Vai transformando de dentro para fora. Então essa é aquela bacia, né, de bronze. Ela era de bronze porque há um juízo agora sobre o nosso pecado. Porque nós tomamos a cruz, né? Tomamos a cruz para realmente tratar com esse eu, esse egoísmo que é a própria natureza do pecado que está em nós. Isso é possível no lavar do Espírito, né? Não é à toa que João disse, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, essa água purificadora do verdadeiro batismo, que é o batismo do Espírito Santo, muito importante isso, nós entendermos esse aspecto, é que também nos purifica. Então, é o selo, a Bíblia diz que é o selo da promessa. Então, essa parte do tabernáculo, ela também é cumprida totalmente no batismo do Espírito Santo. E aí entramos no santuário, que é chamado lugar de serviço, né? E esse lugar de serviço era onde os sacerdotes ministravam serviço ao povo de Deus, né? Os pães da proposição, que representa o alimento, o verdadeiro alimento, mas que também se cumpre em Cristo. Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? Quem comer de mim jamais terá fome, o pão que desceu do céu. Então essa mesa da proposição também representa a própria encarnação do Filho de Deus, o verdadeiro pão, a verdadeira palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu quero que você agora pare e preste bem atenção. É muito claro na própria Escritura que a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro alimento, tá, não é a Bíblia. Tá? A Bíblia, ela nos revela a palavra de Deus. É nela que nós encontramos a palavra de Deus. E isso pode parecer difícil de entender num primeiro momento. É evidente que nós conhecemos a palavra de Deus através das Escrituras sagradas que nos foi dado. O próprio Jesus diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Mas são elas que testificam de mim. Então, as Escrituras nos foi dada, ela foi divinamente inspirada, né? Dentro das suas limitações humanas, dentro das suas limitações do homem, porque as Escrituras, ela tem esses dois aspectos. Ela é tanto humana, mas ela também é divina. Porque ela, escrita por mãos humanas, na limitação do entendimento humano, na fraqueza da humanidade, e isso nós não podemos, né? Então ela não tem exatidão científica, ela não se propõe ser um conjunto de escrituras
dando a ideia de que ela tenha sido ditada. A Bíblia não foi ditada por Deus. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Quando a gente entende isso, que ela foi escrita por homens inspirados por Deus, nós precisamos entender o que é essa inspiração. E para mim é tão claro, essa inspiração é a revelação da verdadeira palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E isso mudou a minha vida. Quando eu entendi isso mudou a minha vida. Isso me fez ler as Escrituras para tentar conhecer a Jesus Cristo. Que ele é revelado no Velho Testamento, né? E ele é plenamente revelado no Novo Testamento. O Velho Testamento aponta para Jesus que viria, o Salvador, a palavra de Deus que se encarnou. E o Novo Testamento tem essa proposta, com toda essa verdade, escrita por homens, dentro do entendimento humano, dentro da limitação humana, mas inspirada por Deus e perfeita para nos revelar o Filho de Deus, que é a verdadeira palavra de Deus, que é representada por aquela mesa dos pães da proposição. E esse é um ponto importante. Jesus disse: quem de mim se alimenta jamais terá fome. Ele é o verdadeiro alimento, né? E ele é o cumprimento daquilo que o salmista disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus. E é esse o grande desafio para nós, encontrar essa palavra nas Escrituras sagradas. Muito bem. Havia também o candelabro de ouro, né? Que são os 7 Espíritos de Deus que aparecem lá diante do trono, no livro de Apocalipse, né? E que representa aquilo que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E esse candelabro representa o próprio Jesus Cristo também. E uma coisa interessante que eu preciso mencionar aqui é que, de alguma forma, ou por equívoco, ou intencionalmente, a gente não sabe, ou foi um equívoco do escritor, mas uma intenção de Deus, né? Porque Deus usa os erros humanos também, até os equívocos humanos, Deus usa para nos revelar. O altar de ouro, né, onde era queimado os incensos, e que no livro de Apocalipse diz se tratar a intercessão, ele estava no primeiro tabernáculo no Velho Testamento. E por algum motivo, o escritor de Hebreus coloca ele no segundo tabernáculo, que é o Santíssimo. Aquele tabernáculo onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ele coloca esse altar de ouro no segundo tabernáculo, no Santíssimo, junto com a Arca da Aliança. Quando lá no Velho Testamento ele está no primeiro, no lugar de serviço. E isso tem algo a nos ensinar, porque ele diz aqui, uma coisa que me chama muita atenção, verso 8. Dando nisso a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário, está se referindo aqui ao segundo tabernáculo, não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O que ele está querendo dizer é que esse primeiro tabernáculo, aquele serviço que os sacerdotes realizavam, também se cumpre plenamente em Cristo. Então, esse primeiro tabernáculo também vai desaparecer. Não é mais necessário nem o átrio, porque tudo foi cumprido em Cristo. Ele é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, não resta mais sacrifício algum.
pelos nossos pecados, todo o pecado foi perdoado em Cristo, não resta mais necessidade de uma tentativa de purificação com água, porque Jesus batiza com o Espírito Santo, e esse para mim é um ponto importantíssimo, porque eu vejo aí nas diversas divisões do corpo de Cristo, essa questão do batismo com água, que acabou virando uma nova circuncisão, algo feito por mão humana. Muitas igrejas chegam a ensinar que se a pessoa não for batizada por um pastor, um outro sacerdote, a pessoa não é salva. E eles pegam nisso, torcem as escrituras, ou nunca entenderam Hebreus. Não é necessário isso para a salvação de ninguém, porque o único batismo que salva é o do Espírito Santo, que Jesus concede aos que creem. Pronto. Isso não é algo feito por mãos humanas. Então, essa prática, esse ensino, acaba também se tornando uma manutenção da velha aliança. A mesma coisa eles fazem com o pão, no que eles transformaram a Eucaristia, né? Um sacramento e uma forma de manter a divisão do corpo, né? Cada denominação religiosa, cada divisão do povo de Deus tem a sua própria ceia entre eles, com aquele pãozinho, aquele suquinho, e eles tentam aplicar aquilo, e isso não é verdade. O pão que foi dado por nós, isso Jesus deixou muito claro na ceia, na última ceia que ele tomou com os discípulos, era o seu próprio corpo. Jesus já havia falado no discurso, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, que foi partido e nos dado. E que nós devemos repartir esse pão. Nós devemos compartilhar esse Cristo com outros. Esse era o significado daquela ceia. E todas as vezes que nós estamos anunciando a Cristo, nós estamos participando daquela ceia. Toda vez que nós estamos compartilhando, partilhando a Cristo, nós estamos participando dessa ceia. Mas você lembra que, com o passar do tempo, tanto o batismo com água quanto a ceia e se tornaram uma prática, até uma prática que divide o povo de Deus, porque cada seita, cada divisão do corpo de Cristo tem o seu batismo, tem a sua ceia e tem a dependência da ministração de um sacerdote humano. E esse, para mim, é o grande razão do engano, né? Manutenção de sacerdotes humanos. Mas você pode me dizer, mas a Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdócio. Sim, todos nós. Todos nós fazemos parte de um reino de sacerdotes e o nosso sacerdócio é repartir a Cristo, é anunciar a Cristo. É servir de ponte, né, entre aquele que não conhece a Jesus com Jesus que nós conhecemos. Apresentar a Cristo. Mas não tentar refazer de alguma forma a materialidade de um tabernáculo que nem existe mais. O texto é muito claro aqui, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto conservava em pé o primeiro tabernáculo. Agora, é muito significativo esse equívoco aqui do escritor de Hebreus de colocar o altar de incenso, de intercessão, no lugar santíssimo. E que realmente faz sentido, porque o próprio carta aos Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós diante do Pai. Então a intercessão em favor dos pecadores, em favor de nós, ela é feita por Cristo agora, não mais num tabernáculo terreno, mas no tabernáculo na realidade da qual o tabernáculo foi copiado. Ele está diante do Pai. Lembrando que a presença do Pai era representado pela Arca da Aliança. E que lá no livro de Apocalipse há uma visão de João
né, sobre aquele que está sentado no trono, que tem um arco da misericórdia em torno deles, que tem os 4 seres viventes, que de dia e de noite dizem santo, santo, santo é o Senhor, os 24 anciões que prostram, né, e jogam suas coroas a seus pés e tudo mais. Leia lá no livro de Apocalipse ou assista os meus comentários de Apocalipse, que está aí para você assistir, para você ver o que você entende também ao ler comigo aquilo ali. Então nós temos essa nova realidade, a presença de um único tabernáculo, mas um tabernáculo no céu, aonde está o sumo sacerdote, que já realizou, né, aqui diz muito claro, né, verso 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Purificará a vossa consciência das obras mortas. Ele chama de obras mortas todos aqueles rituais que se fazia todo o tempo, né? Lá desde o altar de bronze, o lavar da bacia, a troca dos pães, o cuidado com o lugar de serviço, e até mesmo uma vez por ano o sumo sacerdote escolhido ali da família de Arão, que oferecia ali o sacrifício, né, pelo pecado, espargia ali dentro. Isso não tinha poder de mudar a consciência, só através do Espírito de Deus, com base nessa revelação clara do perdão de Deus, que é as boas novas do Evangelho. Deus nos perdoou. Isso, quando nos é revelado pelo Espírito Santo, isso tem um efeito na nossa vida. Isso nos leva à conversão, isso nos regenera, isso muda a nossa mente, né? Isso nos transforma. E escreve a lei de Deus no nosso coração. Verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Esse é o servir a Deus em espírito e em verdade, que Jesus falou para aquela mulher samaritana lá em João. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, sangue de touros e dos bodes, ministério. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ele fala quase todas as coisas, porque tinha coisas que eram purificadas com água, lembra? E outras só com fogo. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Que Deus nos abençoe.